Sejam bem-vindos ao nosso primeiro dia do desafio de Provérbios. São 31 dias, hein? Que legal ter vocês por aqui, sala lotada. Eu sei que a gente tem bastante pessoas lá no grupo. Eu coloquei um pouquinho mais tarde, hoje no primeiro dia, por causa da virada, né? A maioria fica até mais tarde e a gente consegue ter um tempo a mais de descanso. Mas, daqui para frente, a partir de amanhã, os nossos encontros serão às 7h02, 7h02 da manhã, horário de Brasília, tá? Você que está na Espanha, vai ser um horário diferenciado, né? São 4 horas a menos. Quem está no Mato Grosso do Sul é 1 hora a menos, né? A Espanha é 4 horas a mais do que aqui, em Curitiba, onde eu estou. Por que tão cedo, né? Você deve estar se perguntando por que de repente tão cedo, por que que não poderia ser à noite? É porque a gente já consegue fazer uma filtragem de quem realmente quer, de quem realmente vai aceitar o desafio. Eu faço uma vez por ano esse desafio. Essa é a terceira vez que eu estou fazendo o desafio de Provérbios. Eu faço isso todos os meses, tá? Eu faço a leitura de Provérbios todos os meses, da forma que eu estou fazendo aqui, analisando versículo por versículo, capítulo por capítulo, né? Um capítulo por dia. Já estou indo para o meu terceiro ano fazendo isso, todos os meses, todos os dias, e confesso para vocês que me trouxe um conhecimento muito grande, me trouxe sabedoria em muitas coisas, em como eu avançar na minha vida, de como eu agir como pessoa, como marido, como homem, como pai, porque mesmo que você de repente não seja uma pessoa religiosa, nada disso, eu costumo dizer que o livro de Provérbios é um livro de desenvolvimento pessoal, porque tudo que você precisa está no livro de Provérbios, tudo que você precisa para a sua vida, tudo que você precisa para crescer, para se desenvolver, está nessas escrituras, e eu quero que seja algo rápido, não seja algo cansativo, que a gente possa também aproveitar, também que não seja alguma coisa correndo, mas que a gente possa aproveitar analisando versículo por versículo daquele capítulo do dia. Então vai funcionar assim. Hoje é dia primeiro, a gente vai trabalhar o primeiro livro de Provérbios. Amanhã, dia 2, a gente vai trabalhar o 2. E assim até o dia 31, tá? Então, nós temos um provérbio para cada dia desse mês, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida, vocês podem falar também, abram o microfone. Eu acho até melhor que vocês abram o microfone do que mandem no chat. Por que que eu estou gravando a aula de hoje? É, Primeiro, para que esse conteúdo, de repente, a gente possa disponibilizar para alguém que não conseguiu assistir hoje, consiga acompanhar amanhã, mas esse conteúdo também vai ficar salvo. Então, a gente vai gravar essas aulas para que a gente possa utilizar depois de alguma forma ou ajudar outras pessoas, tá bom? Voltou aqui. Bora lá então? Vocês têm alguma dúvida de como que vai funcionar? Eu pedi para vocês estarem acompanhando com Bíblia, né, com caderno, para vocês pegarem as informações também. Mas eu queria que vocês, nesse momento, assim, ao ir para esse desafio, ao ir para esse estudo, que você pudesse desarmar, assim, da religiosidade, do conhecimento que você já tem, que você pudesse se abrir para aprendizado, para crescimento. A gente está entrando aqui no novo ano, e é um ano eu acredito que para todos vocês que estão aqui, um ano de crescimento, um ano de desenvolvimento, né? Um ano de muitas vontades, muitas coisas que a gente quer realizar. Mas nada melhor do que a gente começar esse ano também com sabedoria. E o livro de Provérbios, ele vai nos instruindo a buscar a sabedoria. Então, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, eu tenho outras duas versões aqui, qualquer coisa, a gente olha nas outras versões aqui também para que fique muito mais fácil o nosso entendimento, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, que, né, não entendeu direito, abra o microfone, pergunta aí que a gente faz de tudo para poder te auxiliar nesse processo. Eu quero que seja rápido, que não passe de 30 minutos as nossas aulas. Claro que esse tempinho aqui que a gente está usando para fazer a instrução, eu nem vou considerar, mas a partir de amanhã eu quero ser bem mais objetivo, que a gente não vai precisar fazer essa introdução, né? A gente vai direto ao assunto. Então, eu sempre vou abrir 5 minutos antes a sala, mandando o link no grupo, e aí vocês já podem ali ficar esperando, tal. Quando der o horário, a gente vai começar e a gente já vai direto nos estudos, beleza? Tudo certo, então? Podemos seguir? Bora lá? Vamos pegar então o primeiro versículo do Provérbios de número 1.
que diz o primeiro versículo? Fala assim, ó. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, esse livro aqui, ele nasce da autoridade e da responsabilidade. Não é uma especulação filosófica, é sabedoria. A Bíblia diz que Salomão, quando Deus fala para ele pedir o que ele queria, ele vai lá e pede a Deus sabedoria. Então nós temos o Salomão como uma referência de sabedoria, um homem mais sábio que já existiu. As Escrituras falam sobre isso. Então, nesse livro aqui, a gente vai aprender, nesse primeiro Provérbios aqui, a gente vai aprender a governar a própria vida. Uma coisa que eu tenho falado bastante nas minhas palestras, nas imersões, os meus alunos que fazem parte da mentoria têm ouvido bastante sobre a questão de governar. E aí agora você vai entendendo da onde que eu vou tirando algumas inspirações, né? Algumas coisas que eu uso, alguns termos que eu uso. É do livro realmente da sabedoria. Então, a sabedoria é para quem assume responsabilidade e não para quem foge dela. A gente vai falar no decorrer desses dias aí bastante sobre a sabedoria. A gente vai aprender bastante sobre a sabedoria. O versículo de número 2 fala assim: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Então, sabedoria é a habilidade para você viver bem. Por isso que eu falei, nada melhor do que a gente começar esse ano com esse desafio de provérbios, aprendendo, estudando sobre sabedoria. Eu vou revelar coisas aqui para vocês sobre a sabedoria que talvez você não ouve em qualquer lugar. Mas eu já posso adiantar para você. Se tem uma coisa que você deve buscar para esse ano, é sabedoria. Se tiver alguma coisa para você fazer de diferente esse ano, busque a sabedoria. Você vai entender o porquê daqui a pouquinho, tá? Então, a sabedoria é habilidade para viver bem, ensino é correção de rota, inteligência é discernimento e não astúcia. Esse texto aqui, ele deixa claro, é, isso é informação, não entretenimento, tá? Não é uma coisa que você deve buscar com desejo de algo, como alguma coisa que realmente você quer usar ao seu favor, porque a sabedoria ela vai te instruir, ela vai te trazer direcionamento, né? Então, a prioridade é a busca dessa sabedoria, porque quem busca apenas informação vai acumulando dados, e a gente precisa entender que sabedoria é diferente de conhecimento. Então, quem busca sabedoria transforma decisões. No versículo 3 ele fala assim, ó, para obter o ensino do bom proceder, a justiça e o juízo e a equidade. Em outra versão aqui, ó, vai dizer o seguinte: para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa e com equidade e bom senso. Então, a sabedoria bíblica, ela molda o caráter da gente antes de moldar o comportamento. A justiça, ela vai regulando o tratado que a gente tem com as outras pessoas. O juízo vai orientando as nossas escolhas. E a equidade vai trazer esse equilíbrio. Então, uma vida desalinhada, ela não se sustenta por muito tempo. Por isso que as pessoas elas até tentam criar um personagem para viver a vida delas e tal, mas elas não conseguem se sustentar. Por quê? Elas não têm essas camadas, elas não têm essa estrutura. Então, o caráter sustenta o sucesso, que talento sozinho não se mantém. Então, não adianta você ter talento, não adianta você ter habilidade, não adianta você ter dom, sendo que você não tem todas essas camadas dentro de uma estrutura para que você possa se manter, para que você possa continuar crescendo, para que você possa continuar se desenvolvendo. Então, são coisas que a gente precisa parar e analisar dentro das escrituras. Quando a gente para e vai olhando versículo por versículo, a gente vai descobrindo coisas que às vezes a gente passa batido. Eu digo uma coisa para vocês. Eu já li. Esse ano, se eu não me engano, foi a 18ª vez que eu terminei a leitura da minha Bíblia. Então, eu tenho o hábito, já há 18 anos, de ler a Bíblia todos os anos. Então, eu tenho um plano de leitura onde eu termino a Bíblia dentro de um ano. Já li Provérbios várias vezes. Leio o provérbio todos os meses já há 3 anos.
Toda vez que eu chego e leio novamente, toda vez que eu chego e estudo novamente, passo por ali, todo mês, por exemplo, que eu passo por esse capítulo de número um, eu aprendo coisas novas. Eu aprendo coisas diferentes. Porque a palavra, ela se revela. E esse é o legal dessa sabedoria milenar. Porque não é como você quer, é de acordo com o que você está preparado. A Bíblia nunca vai ser uma overdose para você. Ela não vai jorrar conteúdo para você ficar sem saber o que fazer. Ela vai se revelando para você aos poucos. Então, todas as vezes que você lê, todas as vezes que você se deliciar com esse conteúdo, ela vai se revelar cada vez melhor para você. E aí você vai tendo entendimento daquelas palavras, porque a sabedoria, ela vai tomando conta da sua vida. Então, é aos poucos, não é de uma hora para outra. Salomão, quando ele faz a oração, ele não acorda e do nada ele se torna o cara mais sábio. Não foi desse jeito. Foi no dia a dia. Foi tendo atitudes. Foi tendo o juízo que a gente falou ali naquele versículo, né? Então a gente precisa. Então, mas não tá aparecendo aqui para mim que tá pedindo para entrar, tá? Os que estão pedindo eu tô aprovando aqui. Sempre aparece aqui. Mas pode pedir lá, que aparecendo eu já aprovo. Vamos para o versículo 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. O simples é o inexperiente, não o ignorante. O jovem é todo aquele que ainda reage mais do que reflete. Então, Provérbios antecipa aprendizados que a dor cobraria caro. Olha que interessante. Quando a gente vem para o livro de Provérbios para estudar, nós temos acesso à informação, a conhecimento, à sabedoria, para que a gente possa aplicar e para que você não precise passar por problemas na sua vida. O próprio versículo está falando sobre isso. Da simplicidade e da correção para que você possa ajustar ali a sua rota, para que você possa ajustar os seus caminhos, para que você possa seguir no caminho correto. É instrução. Todos esses capítulos aqui do livro de Provérbios é instrução para a sua vida. Vai falar sobre finanças, vai falar sobre você ser homem, sobre você ser mulher, sobre você ser pai, sobre você ser mãe, sobre você ser filho, sobre tudo que você precisa, sobre tudo que você deseja. Provérbios está ali, ó, transbordando informação, transbordando sabedoria para que você possa crescer e você possa se desenvolver. Ou você aprende com sabedoria, ou você aprende pagando o preço. Provérbios versículo de número 5 fala assim, ó, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá habilidade. Então, a sabedoria, ela não gera estagnação. Quem é sábio continua ouvindo, continua aprendendo, continua se ajustando, continua crescendo. E o maior inimigo do crescimento é a certeza absoluta. Quem para ouvir é, começa a, a, a planejar. Quem para ouvir começa a se desenvolver. Quem não consegue parar para ouvir começa a errar em silêncio. Tem algo que eu escuto bastante dentro do meio de palestras, né? Sempre falam assim, quem não consegue sentar para ouvir, também não pode ficar em pé para poder ensinar, né? E é uma coisa que faz muito sentido, e é ensinamento. Às vezes a gente acha que sabe tudo, mas tem coisas novas acontecendo. Às vezes você acha que você já tem sabedoria, mas na verdade o que você tem é conhecimento. E a sabedoria faz com que você se coloque em posições que são necessárias de onde você está. E aí você tem que entender qual que é o momento, aonde você está. Tem lugar que você vai falar, tem lugar que você vai sentar para aprender. E a gente aprende o tempo todo. Eu aprendo o tempo todo. E sabe o que que é mais interessante? Você aprende mais na simplicidade. Você aprende muito mais com as pessoas simples até do que com as pessoas cheias de instrução. Porque não é sobre quem está falando, é você que está recebendo. É como você recebe a informação, como você enxerga o mundo ao seu redor. Provérbios está cheio de instrução. Versículo de número 6. Para entender provérbios e parábolas, as parábolas dos sábios e seus enigmas. Sabedoria exige reflexão.
Provérbios não é uma leitura apressada, é meditação prática. Por isso que eu sugiro para você, faça isso. Depois que a gente terminar o desafio aqui, é, crie o hábito de você ler todos os dias um capítulo de Provérbios. O capítulo do dia, né? O dia, aquele capítulo. Você vai ver que vai fazer uma diferença muito grande. Mas não seja aquela leitura apressada. Depois que a gente terminar a aula aqui, leia novamente esse capítulo para você ver. Então, quem não desacelera para pensar, acelera para errar. Superficialidade espiritual gera decisões profundas e erradas. É o que esse versículo de número 6 está instruindo para a gente aqui. Para poder entender esse provérbio, essas palavras aqui, nós precisamos decifrar esses enigmas. Nil, mas por que que de repente não é tão fácil assim? Por que que não é tão simples a explicação? É justamente para isso, para você refletir, para você parar, para você buscar informação. Seria muito fácil se tivesse óbvio ali. Mas mesmo assim, mesmo estando óbvio, às vezes a gente não percebe. O versículo de número 7 fala assim, ó: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vou repetir esse começo aqui. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, o temor não é medo. Temor é alinhamento. É reconhecer a autoridade. É reconhecer limites, é reconhecer direção. Sem isso, todo conhecimento vira soberba. Então, esse versículo aqui, ele é o alicerce de todo esse livro de Provérbios. Porque sem temor, não tem como. Não tem como ter informação. Sem temor, não tem como ter sabedoria. Sem temor, não tem como adquirir esse conhecimento que está disponível para cada um de nós. Versículo 8 e versículo 9. Vou pegar um pedaço aqui, ó. Filho meu, ouve o ensino do teu pai. Aí eu vou complementar aqui. Porque serão diadema de graça. Então, a sabedoria, ela é transmitida por autoridade e relacionamento. Honrar, instrução, não é submissão cega, é maturidade. Ter esse direcionamento é maturidade. Quem rejeita o conselho repete erros desnecessários. Quem despreza a instrução atrasará o próprio futuro. Gente, é muito mais fácil a gente aprender com instrução. Muito mais fácil. A gente tem aqui no grupo alguns mentores, e quando a gente descobre que ter mentores agiliza muito o tempo da gente, ter mentores facilita muito o processo, porque você demoraria, às vezes, muito tempo para poder chegar em determinados lugares, e com mentores você vai ali, pega da mão, o mentor te leva, antecipa muito tempo da sua vida, é muito mais fácil. O que o livro de Provérbios está falando é sobre a instrução, sobre você saber reter, saber ouvir o teu pai, ou aquela pessoa que está te direcionando, ou aquela pessoa que você considera um mentor, uma autoridade na sua vida, porque essa informação ela vai ser muito mais valiosa, e a sabedoria é transmitida por essa autoridade e também pelo relacionamento. Do versículo 10 até o versículo 14, eu vou ler aqui nessa outra versão, fala assim, ó: filho meu, se pessoas perversas tentarem seduzir-te, não o permitas. Se te convidarem, vem conosco, embosquemo-nos para assaltar e matar alguém, espreitamos o incauto, ainda que apenas por diversão, traguemo-los vivo, como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los por completo. Como não aniquilados os que descem a cova, encontraremos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com tudo o que roubarmos. Junta-te ao nosso bando, dividiremos em partes iguais o resultado de tudo o que tomarmos. Esse aqui do versículo 10 até o versículo 14 é um convite para quê? Para o caminho errado. Esse texto aqui mostra como que funciona a tentação, como que funciona o direcionamento para aquilo que é errado. Parece muito atrativo, porque é uma promessa de ganho rápido. As pessoas estão atrás de ganho rápido, de coisas imediatas. Nós estamos vivendo num mundo imediatista. As pessoas querem pertencimento, as pessoas querem vantagem, um jeitinho brasileiro, né? As pessoas querem tirar vantagem de tudo. Mas nada é de graça. Tudo na vida tem um custo. Não existe almoço grátis. Alguém está pagando por esse almoço. O erro das pessoas é achar que os atalhos
vão entregar coisas É, boas. Pelo contrário, os atalhos vão entregar cobrança. Vai ficar lógico. faltando, você não vai viver o processo, você não vai viver as etapas, você não vai É, viver a sua, o seu processo ali para você valorizar aquilo que realmente importa. Do versículo 15 até o versículo 19, deixa eu ver aqui numa outra versão. Do 15 até o 19 fala assim, ó, filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave, e estes armam ciladas contra seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que entregar a cobiça, ela prenderá a alma dos que a possuem. Então, aqui vem as consequências. Então, quem anda com gente errada, aprende rápido o caminho errado. Esse texto aqui afirma uma coisa dura, né? Que quem arma cilada para os outros acaba preso nela, acaba caindo na rede. Então, as escolhas de hoje, elas constroem as prisões de amanhã ou elas constroem os caminhos de ouro de amanhã. As escolhas que você fizer hoje vai definir todo o seu futuro, vai definir tudo que vai acontecer com você. Se forem escolhas erradas, você vai colher, né, frutos errados também. Do versículo 20 até o versículo 23 fala assim, ó: a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora pelas ruas, levanta a sua voz nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama às entradas das portas e na cidade profere as tuas palavras. Até quando, honestos, amarei a necessidade e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? Escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramareis de vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então, a sabedoria, ela clama em voz alta. Ela não está escondida. A sabedoria grita, ela alerta, ela insiste. O problema nunca foi a falta de acesso, mas o excesso de distração e de resistência que a gente tem para poder entender, para poder encontrar e para poder absorver essa sabedoria. Então, ignorar a sabedoria é uma decisão consciente, porque ela está gritando, ela está clamando, ela está anunciando para você. Mas às vezes a gente não consegue acessar essa sabedoria. Vamos ver o versículo 24 até o 27. Fala assim, ó: mas por que clamei e vos recusastes? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção? Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então, a recusa gera uma colheita. Então, quando a sabedoria é rejeitada repetidamente, chega um ponto que as consequências elas falam mais alto do que os conselhos. Então não é crueldade, é justiça, é a lei da semeadura, aquilo que você plantar, aquilo que você vai colher. Então, Deus, ele sempre vai respeitar as nossas escolhas, inclusive as escolhas ruins, tá? Então, ele não vai interferir naquilo que você faz. O versículo 28 até o 31 fala assim, ó: então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho, afartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Aqui vem a resposta, né? O silêncio. O silêncio da resposta. Esse trecho aqui é um trecho forte. Não diz que Deus não pode responder, mas que o tempo da resposta pode ter passado. A gente costuma falar hoje em dia, né? Perdeu o time, perdeu o tempo. Talvez não seja naquele tempo. Então, quem ignora os alertas não pode reclamar do impacto.
Nem todo clamor é arrependimento. Às vezes é só desespero. Então, quando você não ouve a voz da instrução, quando você não adquire a sabedoria, vai chegar um momento que você vai gritar, que você vai clamar, que você vai fazer um monte de coisa e não vai acontecer. Talvez responda algumas coisas da sua vida, né? Talvez você viveu alguns momentos que você fala assim: nossa, mas Deus não me ouve, Deus não me responde. A resposta está aí, em Provérbios. Alguma coisa passou batido. Talvez você não ouviu instrução dos sábios, dos mentores, das pessoas que estão à sua volta, do pai. E aí chega um momento que você vai clamar, mas ele não vai te responder. É o tempo dele. Versículo 32 e 33 fala assim, ó: porque o desvio do simples o matará e a prosperidade dos loucos o destruirá. Mas o que der ouvido habitará seguramente e estará descansado no temor do mal. Então aqui vem o fechamento do capítulo, né? Falando que a simplicidade mal conduzida leva à ruína. A autoconfiança sem temor destrói. Mas quem ouve a sabedoria vive seguro. Não isento de problemas, tá? Isso aí ninguém vai ficar fora disso, mas protegido de colapso. Então, ouvir a sabedoria não vai limitar as suas lutas, vai eliminar tragédias inevitáveis. Então, para a gente fechar esse capítulo aqui, o que que a gente viu? Que a sabedoria é um chamado diário, que o temor do Senhor é a base de tudo, que as escolhas têm consequências, que conselhos antecipam livramentos e ignorar a sabedoria nunca sai barato. Olha aqui, olha quanta riqueza de conhecimento dentro de apenas um capítulo, dentro apenas do primeiro dia. E eu quero deixar para você, claro, um desafio, né? Uma aplicação prática para o seu primeiro dia de Provérbios. Primeiro, né, eu quero deixar uma pergunta para você refletir. Ah, deixa eu falar para vocês. Eu vou mandar esse PDF no grupo, tá? Vocês podem baixar lá e aí vocês podem rever ali todo passo a passo. E aí você também pode pegar o desafio, tá? Mas eu quero que você reflita no seguinte, uma pergunta para você refletir sobre toda essa estrutura que a gente leu aqui. Qual alerta você tem ignorado repetidamente? E aí vem a instrução para você. Haja hoje. Faça pequenas correções, porque pequenas correções que você fizer agora vai evitar grande dor lá na frente. Então, qual que é o desafio para você? Fazer uma lista com algumas atitudes que você deve mudar. Pega ali um papel e uma caneta e coloca algumas coisas que você deve mudar para esse ano agora de 2026. Faça essa listinha aí, mas não deixa só na lista. Pega essa lista. Olhe para cada atitude que você acredita que você deve mudar e bora para a prática, né? Bora colocar em prática aquilo que você está aprendendo aqui. É só o primeiro dia, é só o primeiro capítulo, são só alguns versículos, mas com grandes instruções para que a gente possa seguir diante do nosso ano aqui de 2026.